nesta casa, sem prazo ou contrato. Faz de pousada as salas e quartos. O tempo não sobe nas suas paredes. Secou como um frio nos beirais da sede. Entra nesta casa que é tua e de todos, há muito deixada aberta aos assombros. Entra nesta casa, tão vasta que é o mundo, pequena aos enganos, perdida, encontrada. Os Viventes, esse é o livro que eu trabalho há mais de 50 anos. Vai sair uma nova edição ainda. Como é o nome do amigo? Pronto, Mateus. Pronto, muito obrigado. Em primeiro lugar, eu quero saudar a todos os que me assistem. Tudo vai mudando, Mateus. A vida é de mudando. A gente vai mudando, em vez de ir para fora, vai mudando para dentro. Até as origens. Até a espécie de uma memória, até uma memória que é uma memória do inconsciente, do consciente, não é? Ou memória da espécie. Desde 60, eu tinha lá os meus 21 anos, se muito 20 anos, mas eu já escrevi um pouco antes. A poesia vinha na minha frente e eu ia atrás. Muitas vezes eu ficava perplexo com o que eu escrevia. E há coisas que eu escrevi que são atuais hoje, por exemplo, como o livro de Sylbion. O poema, por exemplo, Na Entrada dos Infernos. Outro poema que eu falo, que eu ligo o homem à pedra. Então, esses poemas continuam atuais. A poesia sempre é atual. A gente que é antigo. Quando há essa união entre o antigo e o atual, é que nasce o poema. Sempre tem que haver essa junção, que é mágica. Nem a junção mais do tempo. É junção de outra dimensão, digamos assim, da criação. Eu, quando comecei, eu não sabia o que eu estava começando. Hoje, depois de tantos anos, livros de poemas, ficção, contos, teatro, ensaios. Eu não sei ainda onde vou chegar. Nós não sabemos nada, Mateus. Deus é que sabe de tudo. O importante é que a gente possa, aos poucos, tendo esse milagre de ver, de descobrir, de inventar. E aí, na medida que a gente inventa, nós vamos sendo inventados. A poesia ajuda vivendo. Nós ajudamos aos outros criando. Há momento na minha vida que eu fui me rever para me ajudar. Tirante Deus, que sempre me ajuda. Mas há alguns momentos da vida que a gente se relê para aprender. E nós só podemos ensinar quando nós aprendemos. E o
E a grande experiência, eu acho que é essa. Muitos nos leem e, sem que nós saibamos, esses são ajudados a viver, ajudados a ter uma consciência maior da realidade ou do sonho. Eu, agora, na terceira idade ou na nova idade, eu estou até sem idade, há uma nova geração que me descobriu. É uma geração que vem dos 20 anos e que está em todo o lado, todo o Brasil. E isso me faz vivo, porque não somos nós que inventamos a nossa geração mesmo, os nossos contemporâneos. São eles que nos descobrem. Então, quando se escreve, nós achamos que temos muitos leitores, que teremos muitos leitores. Mas os leitores é que vão aos poucos também nos inventando. É preciso que haja essa comunicação. Nada é solto no espaço. O mundo não se solta no espaço. Todo ele tem liames, não é fios. Nós somos ligados, como se estivéssemos ligados num relâmpago, não é? Numa eletricidade, num relâmpago. Quando se cria, nós resplandecemos. Quando estamos sozinhos, nós estamos obscuros. Eu estou acostumado, viu, Mateus, a me ver com muito senso crítico, muito rigor e muito senso de ridículo. Mas eu me sinto perto do chão para poder ser plantado. No ar, ninguém me planta. Na dita fama, entende? Na dita proclamação, no dito reconhecimento, tudo isso não me planta. Me planta estar perto da terra. Eu sou a terra. Eu sou a minha terra, o Pampa. Muitas vezes o Pampa não sabe que eu sou o Pampa. E muitas vezes eu sou mais o Pampa do que o Pampa. Porque na tradição, por exemplo, da literatura do Rio Grande, na poesia, ninguém antes de mim escreveu com a visão épica que eu escrevi a respeito do Rio Grande. E o Rio Grande é Brasil. É a República do Pampa, sim, mas é a República da América. Não é uma coisa sozinha. Então, passaram-se muitos anos, eu escrevi muitas obras. Elas até, como eu estava dizendo, vão até me esquecendo, eu só relembro quando eu estou lendo as provas, ou quando numa necessidade eu abro, aí eu me encontro. Ou a obra me encontra. Porque é um mistério entre nós dois. Aliás, disse alguém que o amor é um mistério entre nós dois. Se eu soubesse o que eu vou escrever no futuro, já não seria mistério. Se eu soubesse como escrever o começo, o meio e o fim do romance, já não seria mistério. Tem muitos amigos, companheiros que têm o começo, o meio e o fim do romance. Eles raciocinam o romance, raciocinam o poema. Eu me deixo ser raciocinada diferente. É um ato de humildade.
E humildade vem antes da honra, diz a Bíblia. A literatura é a vida através da palavra. É a vida revelada na palavra, a palavra revelada na vida. É como um rio que nos leva e que é vivo, e até mais vivo do que nós. É o rio da memória, o rio da imaginação, não é? O rio dos sonhos. Nem precisa de nome, Mateus. O que se ama não carece de nome. Basta que se ame. O nome está aqui dentro. A palavra, aliás, tem uma frase bíblica que diz que a palavra é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Essa palavra que eu uso é a palavra que está acesa dentro de mim. Não é uma palavra apagada. É uma palavra com espírito. O sopro está no início da palavra. E o sopro está no início da alma. Tanto que, inclusive, dizem que a alma é sopro. Não deixa de ser um sopro de Deus. Nós levamos conosco o sopro de Deus. Transmitimos o sopro pela palavra. E há um texto também que diz: põe a boca no pó, que tereis esperança. Nós, pela palavra que nos soprou, que nos vivificou, que nos criou, nós voltamos à boca de Deus, que nos soprou. A palavra é a boca de Deus. Quem é que é digno, não é, de abrir o livro, diz o Apocalipse, se ele, o Deus vivo, remiu todas as raças e nações? Quem é digno? Por isso que eu fico perto do chão. Não é? Então, perto do chão, eu me sinto perto da terra, da minha terra. Da terra das gerações, etc. Ninguém é digno. Mas nós nos tornamos dignos pelo trabalho, pela dedicação, pelo esforço, pela memória da imaginação. Não é? Tudo é esforço, é perseverança, é obstinação. O verdadeiro Criador é ingênuo, é inocente. Se ele não é ingênuo ou inocente, não é um grande Criador. Por isso, num certo sentido, é um ser desamparado. Mas se ampara na palavra, então ele se torna forte. Diz o fraco: eu sou forte. Porque a palavra é muito forte. A palavra é o universo. Quando a gente se torna palavra, nós somos invencíveis. Por isso que hoje a gente lê, por exemplo, Platão, lê Aristóteles, lê Homero.
O Homero era cego, dizem. Mas ninguém foi mais, viu melhor que Homero. E Homero está toda a lenda mitológica do mundo. Sabe o que é o humus sem o sopro? A argila sem o sopro? É argila. Barro. O sopro é a palavra que move a argila. O homem às vezes se acha muito grande, mas ele só é grande se ele se tornar pequeno. Porque o pequeno tem a visão do limite. O grande se perde em si mesmo. Não estou falando, não disse isso, eu disse palavra. Mas a literatura faz parte do mundo da palavra. Quando nasceu o primeiro poema, nascendo o primeiro poeta, alguém usou o sopro na argila e criou o alfabeto, e depois criou os poemas, e depois criou o mundo da imaginação, etc. Literatura faz parte de um mundo. Mesmo que tenha um mundo na literatura, mas não existe só literatura. A vida é mais importante que a literatura. O sopro é antes da literatura, porque é espírito. O que permanece é espírito. Está entendendo o que eu estou dizendo? Ou estou sendo complicado? Eu falo metaforicamente. Eu não gosto muito dessa lógica. Mas eu no mundo do direito, eu sou lógico, sou terrivelmente lógico. Até interessante, eu fui do Ministério Público. Eu fazia júris no Rio Grande. Eu tenho muita lembrança feliz do Ministério Público. Mas eu separava o poeta, o escritor, do jurista. A linguagem do jurista é uma linguagem que é uma linguagem ancestral, cheio de senhas, cheio de códigos. Tanto que quando me perguntavam quem é o tal de poeta Carlos Nejara, eu dizia meu primo irmão, porque eu sempre usava meu nome completo, Luiz Carlos Erzoni Nejara, promotor de justiça. E eu não queria que usasse meus poemas nos júris contra mim. Porque o poeta é o poeta, o jurista é o jurista, o ensaísta é o ensaísta, o ficcionista é o ficcionista. São naturezas diferentes dentro de uma natureza humana. Como é que tu pode ser poeta e promotor? Aí eu disse para ele, ô João, eu chamava de João. O promotor e o poeta são cavaleiros andantes de justiça. Quando se realiza um poema, eu realizo justiça. Quando eu consigo realizar justiça,
Eu estou fazendo o meu mais alto poema. Ele riu, só tunejar e tal, tudo bem. Ele achou curioso, mas eu sempre julguei isso mesmo. Para mim, o réu era sagrado. Eu jamais ataquei a pessoa do réu. Jamais. Eu sempre tentei trabalhar com o ato humano, com a ação humana, não com a pessoa humana do réu, que é respeitável. Tanto que um dia eu fui visitar uma prisão lá em Pinheiro Machado, onde eu fui promotor no Rio Grande. E vieram 2 réus que eu tinha no dia anterior feito o júri, condenado. Mas não fui eu que eu condenei, foi o júri. Havia advogados, 2 advogados. E aí um deles, imenso, trabalhava com ferro, ferreiros, atléticos. Um deles tinha um martelo imenso na mão. O guarda da prisão me deixou sozinho com ele, porque eu vivia preocupado com o que eles iam comer, como é que era a alimentação dos presos. E aí, um deles, eu pensei, esse camarada vai me bater, porque eu trabalhei no júri no dia anterior. Ah, não. Ele olhou para mim e disse, doutor, eu devo recorrer? Eu olhei para ele e disse, sim, o senhor sempre deve recorrer. Sempre nós temos que lutar até o último recurso. Muito obrigado, ele disse, sorriu, e os 2 saíram de perto de mim. Aí vieram os guardas. Mas eu jamais tentei me prender ao carro da injustiça. Quando eu via que o réu, na prova, era inocente, eu pedi absolvição. O promotor não tem que ser um condenador sistemático. Eu não vou prender a minha consciência lá no processo. A minha consciência é livre. A pergunta é muito boa. O poeta hoje está marginalizado. Otávio Paz prevê que o poeta pode ter que voltar para as catacumbas como os primeiros cristãos. O mundo contemporâneo, os governos, sobretudo o governo, não olha muito para a cultura. E eu não estou falando em ideologia. Meu partido é da condição humana. Mas eu nunca vi o abandono à cultura e à educação como o que está acontecendo. Isso é um abandono à cultura, um abandono à literatura, um abandono à poesia. Mas, se nós tivermos que viver nas catacumbas, nós vamos sobreviver, vamos resistir como os primeiros cristãos. A poesia sempre resiste. O espírito humano resiste a todas as opressões, a todas as ignorâncias. A mesma burrice organizada, o espírito vence. A voz não se apaga. Vai de geração em geração. Como hoje, quando a gente lê Shakespeare, ou lê Camões, ou lê Pessoa, eles estão vivos.
não estão vivos como humanos, mas o espírito vive. Eu abro o livro de Borges, está lá Borges, está ali o Borges, está ali a figura de Borges. Borges, o Guimarães Rosa, o Cabral, o Drummond, o Jorge de Lima. Até às vezes pode até esquecer por um tempo, depois volta. Não adianta. Não é? Nós temos uma memória aqui no Brasil, uma memória muito curta, cultural. Tantos importantes escritores que nós tivemos, mas eu faço isso na minha história da literatura. Eu tento fazer voltar à tona. Porque a memória é assim, é como ondas sucessivas que vão e vêm. Eu leio Eliot, por exemplo, que está ali, Eliot. Eu leio Ezra Pound. Eu leio Vieira, está vivo. Não só por ser literatura, mas por ser espírito. O espírito não morre. O espírito na palavra. O que é vivo não é mais letra morta, é algo que está resistindo. Agora, por isso que a literatura jamais vai morrer, isso é conversa fiada. Os que, em regra, defendem a morte da literatura é porque a literatura deles está morta. Mas não quer dizer que a literatura esteja morta. Se a morte da literatura está neles, está no pensamento deles, é respeitável. Os mortos nós sepultamos. Agora, o que é vivo resiste. E nem o romance está morto. Sempre surge um romancista com uma nova visão. Fora dessa tradição que é inércia. Sempre surge um novo poeta com uma nova imaginação do mundo. Sempre surge um novo ensaísta, teatrólogo. A verdade é o seguinte, às vezes até diz Nelson Rodrigues que o teatro, o dito teatro muito inteligente, matou muito teatro. Mas ele diz matou pela burrice. Porque há muita inteligência que é burra. A lucidez é sempre lúcida. Mas há uma burrice que é sábia. Está entendendo? Vamos definir como aquela burrice de não saber sabendo, de descobrir, de não precisar descobrir porque vai se sendo descoberta. Não é aquela coisa que ofusca. Eu conheci gente muito inteligente. Mas eu não troco jamais a minha inteligência pela deles. Porque há alguns muito inteligentes que não sabem o que fazer da inteligência. Sempre na criação tem que haver uma gruta obscura de inconsciente para poder sobreviver.
Se essa luz, ela mesma se elimina, sempre tem que haver alguma coisa desconhecida, ignorada. Porque se tudo é sabido, não há nada a descobrir. Não é? Há uma América que está sendo sempre descoberta na palavra, sempre. Sempre nova. Olha, em parte. Muitas vezes o poeta acha que está pregando no deserto. Só que o poeta esquece que é o deserto que está pregando para ele. Está entendendo? O deserto é que prega para o poeta. A solidão, o silêncio. O poeta tem que suportar o silêncio e a solidão. Porque, como eu estava dizendo, o mundo é para dentro. Se ele ficasse para fora, ele explodia. Como ele se retém, ele é humilde, ele é recôndito, ele se preserva. E a casa, na minha visão, não é vazia. A casa é cheia de fantasmas. Mas a verdade é que o Cunha, eu conheci pessoalmente o Roberto. Inclusive está na história da minha literatura. Ele tinha essa visão pessimista. Mas o poeta pode ter essa visão, mas saber que um dia a palavra vai alcançar o seu fim. Tudo que nasce tem uma finalidade. Até as árvores. Quanto mais os poemas, os livros. Quando o livro é de qualidade, ele é reconhecido. É um ato de justiça. Há um ato de justiça incrível, porque quando há uma grande injustiça, vem depois uma imensa justiça. Há um equilíbrio no universo. O que é casa vazia se torna uma casa povoadíssima. Eu me lembro de um poema meu que eu escrevi no meu livro de Seubion, em 1963. Ele saiu, veja quantos anos, 63. O inferno era uma casa vazia. Era uma casa vazia. Era uma casa vazia, num horizonte vazio. Eu, naquela época, eu achava que a casa era vazia também. Hoje não. Hoje não, jamais. Eu aprendi exatamente. Por isso que eu descrevi o inferno como uma casa vazia. Porque, na verdade, o inferno é a ausência de Deus. O inferno é a ausência da palavra. E Deus é a palavra. Está entendendo? Então, eu naquela época eu escrevi isso. Hoje, mas eu falava do inferno. Eu não falava da poesia. Eu não posso me queixar em nada.
Depois de Drummond, João Cabral, Guimarães Rosa, eu tenho livros que saíram sobre a minha obra, tenho estudos inumeráveis. Eu fui reconhecido por grandes críticos como Eduardo Portela, Otávio Faria. Otávio Faria até, na revista da Academia, muito antes de eu ali entrar, ele disse que eu seria um dos autores importantes, grandes da literatura contemporânea. Eu era, na verdade, alguém que estava começando. Eu não me acho grande, mas a obra tem que ser maior do que nós. Eu tento uma obra grande, uma obra que resiste e vai resistir, porque é maior do que eu. Se fosse do meu tamanho, seria do tamanho do meu corpo, da minha respiração. Mas como é maior que eu, vai existir. Não depende de pensamentos, não depende de invejas contemporâneas, não depende de ciúmes, não depende de nada. Olha, a primeira coisa sobre ensino, eu fui do Conselho Nacional de Educação. Eu lembro naquele ano. Eu fui colocado pelo ministro da Educação na época. Eu não sou político. Foi até depois governador do Rio Grande, uma figura importante que é o Tarso Genro. Ele um dia me telefonou: Nejar, tu não queres ser do Conselho Nacional de Educação? Porque eu preciso colocar lá um poeta. Tem muito especialista, tem muito técnico. Eu quero colocar alguém com a visão de poesia. Eu disse, tudo bem. Aí eu percebi que outros concorriam, outros lutavam pela função. E eu, de repente, fui escolhido. E lá, no tempo que me coube, eu tentei ajudar a educação e aprendi também com os meus companheiros especialistas. Convivi com eles, fiquei admirando, fiquei querendo bem, e eles a mim. Porque o poeta, eu também tenho um lado de jurista, então, lógico que eu não era apenas o poeta. Mas eu me senti em casa. Houve projetos que eu, inclusive, sustentei e consegui fazer funcionar. Foi uma experiência muito rica. Agora, eu percebo um grande problema na educação das crianças, sobretudo numa certa literatura infantil, que considera as crianças imbecis. Eu acho que tanto a educação como a criação da literatura infanto-juvenil, e tem grandes exemplos favoráveis nisso, grandes autores, deve aproveitar a inventividade das crianças e adolescentes. Não é só decorar, memorizar, é também inventar, descobrir a imaginação, desenhar a imaginação.
escavar na imaginação. Porque ali podem existir muitos poetas, muitos escritores, muitos pensadores. Não pode ser um ensino maquinal ou apenas um ensino napoleônico de memorizar. Eu penso que a cultura é movimento, é cultivo, é revolvimento de terra e de matéria, é ligação, conexão com o universo. Os fios têm que estarem se comunicando, as gerações também. Eu acho que é isso. Não, literatura é tradição, é uma tradição, mas há uma ruptura. Todo aquele que cria ruptura é porque tem uma tradição. Há os ancestrais, há os que vieram antes. Há um movimento de gerações que nos alimentam. Agora há também a ruptura, uma nova visão que se sustenta sobre a velha visão. Porque, como dizia alguém, nada é novo sob o sol, mas tudo é novo quando nós sonhamos. Então, a tradição é fundamental, os ancestrais são fundamentais. Disse alguém que quando morria um ancestral, é como se morresse, como se queimasse uma biblioteca. Agora, é preciso reinventar, é preciso ver de uma maneira nova. Repetir não cria nada. Há uma literatura que é repetitiva, é tradicional, bem comportada, linear, dentro da minha visão. A literatura tem que ser dimensional. Tem que ter dimensões, tem que ter planos. O linear é o linear. Agora, a árvore tem muitas folhas e cada folha é especial, é diferente. Assim é a criação. Eu sou de uma geração que não aceitou apenas a pedra no caminho que Drummond viu. É uma geração que tirou a pedra do caminho. É uma geração, ao menos eu, na minha poesia, eu sou um épico. Isso é, aquele que tenta mudar a realidade. Toda a literatura épica tradicional era uma literatura de tempo e de espaço, com 10 cantos dentro do tempo e do espaço, Camões, tal, não é? Prosopopeia, etc. Bom, a minha visão é uma visão de um retorno da infância de futuro. Futuro é personagem. Futuro é meu personagem. Toda a minha criação é profética, é visionária. É de um tempo que vai se cumprindo, dentro do sentido do latim, o vate como profeta. Tem um lado, então, épico, que é coletivo, que é social, que é a mudança da realidade, e tem um lado espiritual. Porque o homem não é só matéria, o homem é espírito.
Eu não posso esquecer Deus, que é definitivo. Então, o espiritual está ligado também digamos, ao corpóreo, ao material e ao social. Esse mudar de pedra, de lugar, de levantar pedra, um levantar profético, porque aí nós vemos através da pedra. Aliás, o que é previsto por Jorge de Lima, como diz assim, na pedra eu vejo meu dia. Nós vemos no dia a pedra. E a pedra no dia. Pétrea, Pedro, Pétrea, pedra, homem. Está entendendo agora? O sentido maior é o sentido da imaginação, que é corpórea e espiritual. Eu não vejo só no mundo visível, eu vejo também no mundo dos sonhos. Eu tenho também os olhos do sonho. Senão eu vejo muito pouco. O mundo visível é limitado. Olha, alguém disse com muita razão, se eu não me engano, o crítico da geração de Drummond, um grande crítico, que eu presto uma homenagem no tempo. Ele era meu amigo. Ele, inclusive, me descobriu no Campeador e o Vento, escreveu um artigo muito importante sobre a minha técnica do ritmo, que é Aurélio Canabrava. Ele escreve o seguinte, que a geração, que os concretistas morreram, só que ninguém teve coragem de dar o atestado de óbito. O problema é o seguinte, é respeitável como movimento. Eu respeito neles as traduções incríveis de Ezra Pound, de Cummins, etc. Eu respeito neles as teorias, mas o poema não pode ficar na página branca. O poema nasce, e a poesia nasce, do casamento de palavras, da união de palavras. Não de palavras frias e inertes. Onde não há vida, não há vida e ponto. Eu coloco umas palavras na parede, na página branca, e digo, pronto, estão vivas. Não, elas precisam se unir. Elas precisam viver. Senão são letras mortas. É isso. Eu respeito como movimento no sentido das teorias e, sobretudo, traduções, que nos ajudaram muito. Grandes tradutores. Mas tanto que os próprios concretistas voltaram a escrever em versos. Tanto Haroldo de Campos, que para mim é o maior deles, como Augusto de Campos, como Décio Pignatari, todos, sobretudo Haroldo de Campos, voltou ao verso. Ele teve a suficiente lucidez, só que eles não reconhecem. Mas eu estou vendo claramente, a minha geração viu. Eu preciso da palavra, não a palavra morta, a palavra viva. Aliás, quem diz isso é Eduardo Portela, no estudo sobre mim, que eu vi
Eu sou daqueles que ressuscitaram a palavra. Eu sou daqueles que ressuscitaram a palavra. Fundamental. A semana de 22, sobretudo com Mário de Andrade, que foi o grande crítico. Oswald de Andrade, que foi um desbravador. E eu até gosto do poeta Oswald naquele lado meio infantil, do caderno da infância, porque, na verdade, o poeta retorna à infância. Tem outros valores esquecidos, como, por exemplo, o grande poeta Cassiano Ricardo, que era meu amigo. Não é que é da mesma geração. O Manuel Bandeira, Menotti Del Pique, há menos, mas porque Menotti tem um lado moderno e outro lado mais antigo. Mas eu citaria nessa geração alguém que deu uma grande volta por cima, que é o Cassiano Ricardo, e outro é Manuel Bandeira, que é um poeta puro, um poeta, digamos, que busca uma infância da palavra. E Drummond, e depois Murilo Mendes, também está esquecido. Excelente, grande poeta. Jorge de Lima, não é? Cecília Meirelles, maravilhosa. Depois são esses poetas primeiro, depois veio, um pouco mais tarde, Cecília Meirelles. E na geração de 45, tem dois poetas importantes, na minha visão, os mais importantes é João Cabral e Lelê do Ivo, mas estão ligados ao modernismo. Eles não entendem porque a busca do mármore, do verso, digamos, estático, essa busca da perfeição formal, não basta perfeição, tem que haver rigor, mas é preciso que o verso seja vivo. Concordo. Manuel Bandeira foi um mestre, sobretudo um mestre do substantivo. Ele usava adjetivos só especiais, em regra proparoxítonos. Ele tinha uma grande sabedoria na substantivação do verso. Rubem Braga foi, nesse sentido, discípulo de Manuel Bandeira. Rubem Braga foi o grande cronista. Mas a crônica dele era uma crônica substancial, digamos assim, nominativa. Eu acho que a ideologia é perniciosa. A ideologia afunda o verso. Não que não tenha que ter ideia. Ideologia é, digamos, uma espécie de ditadura da ideia. Eu acho que o poeta não é, por exemplo, o poeta pode ser social, mas não tem que ser um poeta, digamos assim, de uma tabuleta. Não é o poeta, tem que ser um poeta que
existindo o social, vá pela porta dos fundos. Pela frente tem que ser o esteta, o criador. Agora, o social entra pela porta dos fundos, livremente, sem problema. Mas a poesia não é ideológica. E aí houve exageros, há poetas exagerados. Eu, por exemplo, admiro imensamente Neruda, até traduzi Neruda, mas há versos de Neruda que parecem panfletos a respeito ou do comunismo, ou do seu pensamento sectário. Está entendendo? Então, agora há um momento de Neruda genial, que é o poeta que é lírico, de repente, ou mesmo épico, que consegue falar, por exemplo, de Machu Picchu do Peru, de uma maneira originária, entende? Nova. Nós temos que saber distinguir. Ideologia não leva a nada, só leva a perseguição, só leva a ditadura, tanto de direita quanto de esquerda. Nós estamos num país que está muito dividido. Num país de protagonismos. Quem pensa de um jeito não pode pensar de outro jeito. Querem mudar o direito de se pensar. Não há respeito mais à individualidade. Há um preconceito voluptuoso no ar. Ninguém precisa pensar como eu. E se o outro não pensa como eu, não quer dizer que não seja meu amigo. Se ele não tem a minha visão de crença espiritual ou religiosa, não quer dizer que seja meu inimigo. Mas há esse exagero e esse excesso que tem que terminar, tem que acabar. Nós somos humanos, temos que ser fraternos, tem que haver amor e, sobretudo, uma civilização. Nós somos civilizados, não somos bárbaros. A ideologia é bárbara. É o que há pior do homem veio à tona, o ódio, está entendendo, a oposição, o que é pior. O partido, o interesse político, a permanência no poder, tudo isso vem junto com a ideologia. Não há poesia nisso, nenhum. A poesia é vida, a poesia é tolerância. A poesia civilizada, é fraterna. O mundo não é apenas dois lados, o mundo são muitos lados. Se eu não crescesse no futuro, eu não creria na poesia. Porque poesia é o futuro. Não é a ignorância, não é, digamos, o extremismo que vai matar a poesia. A poesia não morre. Vai de geração em geração. Pode até viver nas catacumbas, mas vai sobreviver. Sempre vai surgir um novo poeta. Uma nova voz, um novo sonho da espécie. Até o fim, até o mundo findar, mas até lá ainda existe poesia. Até no fim do mundo ainda existe poesia.
vai existir por toda a eternidade, enquanto houver espírito. Como o espírito dura, vai sobreviver a poesia. Deus é a mais alta e mais pura poesia. Haja vista, por exemplo, a revelação de livros como Apocalipse, de João, que é um livro inspirado, como Gênesis, que foi inspirado, ou como os Salmos de Davi, entende? Os Cantares de Salomão, que parecem até poemas eróticos, mas não. Na verdade, é o diálogo entre o amado e a amada, Cristo e a Igreja. Então, tudo tem uma simbologia. E lá na raiz das coisas, no início, foi a palavra. Goethe dizia que a palavra é ato. E eu completo, o ato é alma. Palavra, ato e alma, tudo está junto. Depende do prêmio, porque só o fato de existir o prêmio não quer dizer da sua qualidade, nem da qualidade dos jurados, nem do objetivo dos prêmios. No sentido geral, prêmio ajuda o autor novo, ajuda qualquer autor a ser reconhecido. Porque prêmio é reconhecimento. Mas, infelizmente, no Brasil, com exceções, os prêmios são muito demarcados, onde entram muitos interesses, muito favoritismo, e às vezes a visão de qualidade é duvidosa. Há muitos elementos que se misturam. Não é apenas o valor, às vezes são as amizades, às vezes as influências. Eu acredito muito no Prêmio Nobel, apesar de tudo que pode haver de político, porque o político existe no mundo. Esse é um prêmio entre as nações. Ninguém conhece os jurados. Também não adianta fazer propaganda, porque não funciona. Agora, há um prêmio importante que é o Prêmio Camões. Mas eu vi o Prêmio Camões ser dado já a parentes, por parentes. Eu vi 2 prêmios Camões serem dados por parentes para parentes. Não vou citar. Mas também vi Camões dado a uma Raquel de Queiroz, a um João Cabral, a um Jorge de Lima. E também não que esses, digamos, benfazejos parentes que foram beneficiados não têm mérito. Só que não é justo que um genro beneficie o sogro. E 2 vezes eu vi isso nos prêmios Camões. Não vou entrar mais no mérito. A academia tem um prêmio chamado Machado de Assis.
Mas é um prêmio que é feito por eleição entre os acadêmicos. Eu já fui jurado do prêmio Machado de Assis. E entre os premiados foi um poeta, César Leal, da sua terra, que era admirável poeta e crítico. Tem também um prêmio, tem um outro prêmio também, que eu fui jurado. Mas as decisões são feitas, em regra, por maioria, né? Quando a gente tem maioria, tudo bem. Eu já premiei no Machado de Assis um grande ensaísta, Ivan Teixeira, autor de livros primordiais na ensaística. Faleceu. Fui eu que premiei, eu lutei por ele. Tive o apoio dos jurados, tudo bem. Agora, o prêmio não deixa de ser benéfico para quem recebe. Eu traduzi Borges, como entrar numa casa mal assombrada. Mas é um autor genial. Eu vou citar outro, que é Camões. Dante Alighieri, minha paixão. Saint-Exupéry, Valéry, Cemitério Marinho, Pessoa, Álvaro Campos, não é para mim o Álvaro Campos e aquele poeta que é um poeta da natureza, tá? Um dos heterônimos de Pessoa, minhas admirações. Depois vai indo, são tantas no mundo, Eliot, Elsa Ponte, e Kafka, uma grande admiração, a genialidade de Kafka. Quem mais? Calvino, que eu admiro muito. E são tantos aí, minha biblioteca está repleta deles. Clarice, lógico. Os brasileiros eu já tinha citado. Guimarães Rosa. Para mim, esses dois, sobretudo Guimarães, para mim, é o maior escritor. Não conheci, infelizmente. O Grande Sertão Veredas, para mim, é um dos maiores livros do mundo. Absolutamente genial. É o que achava Clarice Lispector também, disse isso na entrevista. Mário Quintana, meu amigo. Foi doído, né? Mas olha, um poeta não morre, sabia? Aquela palavra de Guimarães, ele se encanta, ele fica encantado. O poeta não morre. Eu lembro cada um deles, eu tenho saudade muito de Mário Quintana. Meu companheiro de café, aquelas xícaras grandes de café. Ou então Clarice. Ou então Drummond, aquela voz metálica. Eu tenho lá onde eu morei, ficou na casa lá dos meus filhos, uma estátua de Rubem Braga. Era o prêmio dele para a crônica. Eu fui na livraria, na editora Sabiá, estava lá o Sabino, e fui visitar o Rubem, que era meu amigo, o Rubem Braga, com quem eu já almocei, onde eu já fiquei no apartamento dele, onde ficou João Cabral e Neruda.
tinha uma estátua, o prêmio literário da crônica. Não me lembro nem o nome. Eu vi na mesa dele, eu achei bonita a estatueta e elogiei a estatueta. Aí o Rubem disse, pode ficar com ela. Eu disse, não, eu estou elogiando, não quer dizer que eu vá levar. Não, Nejar, leva esta estátua, eu estou te oferecendo. É como eu, é tão quieta, mas muito amiga dos seus amigos. Me deu, e eu sobracei a estátua eu tinha ido ao Rio de carro, morava no Rio Grande, coloquei na parte de trás do carro e levei a estátua. Aí, um tempo depois, eu fui visitar Cassiano Ricardo e Lourdes, a mulher dele, me atendeu. Aí eu vi o mesmo prêmio de Cassiano Ricardo para poesia. Elogiei. Aí a mulher de Cassiano disse, não Cassiano, ele estava lá dentro. Olha, quando elogiei, ela disse, esse prêmio Cassiano não daria nem para Shakespeare. Aí eu vi a diferença. Rubem Braga. E ali a mulher de Cassiano. E o apego do Cassiano ao prêmio. Assim, mas por isso eu aprendi com Rubem Braga isso, os prêmios. Ele pegou e deu um prêmio para o amigo. Eu visitava Drummond. Tinha outras pessoas lá, às vezes eu encontrava. Mas eu tinha convívio com ele, fraterno, isso é. Não era íntimo, né? Drummond não era íntimo. Como mineiro discreto, mas era amigo. E Drummond escreveu sobre livros meus, me mandava cartas. Um dia, no meu livro Ordenações, ele escreveu que a poesia funcionava em intensidade máxima. Eu fiquei todo emocionado com aquela letra dele e a generosidade dele. Cassiano também me escrevia cartas. Eu tenho carta de Cassiano. É uma coisa muito bela essa de poeta de geração anterior, cuidarem de um novo poeta. Eu tenho um grande poeta que é meu filho, né? O Fabrício Carpenejar, né? É um grande poeta. Esse eu cuidei. Não é? Eduquei, estudou. A vida exige muito de trabalho. Olha, eu recomendo os clássicos, primeira coisa. Quem os clássicos? Camões, Homero, que eu não... o grande Dante Alighieri, mesmo em traduções, Pessoa, os poetas brasileiros, os ficcionistas, para mim mais importantes, começando por Machado de Assis. Aos pouquinhos, a gente vai descobrindo e de descobrir vai inventando. O primeiro movimento do leitor é um movimento de admiração. A admiração está próxima da imitação. A gente imita aquilo que a gente admira. Depois se começa a ter o que nós chamamos de personalidade. Aí nós criamos o que é nosso, o que nós vamos descobrindo. Mas tudo vem da leitura. Tudo vem dos autores de gerações. Nós devemos muito para as gerações. Platão, a caverna de Platão.
Aristóteles, Sócrates. Está entendendo? Aí tu vais indo adiante, Spinoza, o Kant, não é? Tu vais indo adiante, não é? Nos pensadores, Otávio Paz, que foi também um pensador, e um crítico admirável, Otávio Paz. E vai indo, são tantos que a gente se perde pela linha de fundo. Por exemplo, Jiménez, o poeta Jiménez, espanhol, Platero e eu. É um livro muito tocante. Ou então, Lorca, Garcia Lorca, que eu não citei, o Cancioneiro Gitano, vai indo adiante. São tantos que a gente se perde pela linha de fundo. Eu gosto de outros espanhóis, e sobretudo do grande Cervantes. Essa é uma admiração incrível, Cervantes. Eu escrevi um livro chamado A Engenhosa Letícia do Pontal, uma Quixote mulher, que é Letícia, a nuvem. As formigas humanas. As formigas me cercam como um favo de mel. Sou gente e elas são tantas que nem consigo discutir com elas, convencê-las. Grito com minha voz, talvez as amedronte. Suas pupilas são negras e tão diminutas. Não tem inteligência, apenas fome. E fico um prato suculento e vou me disseminando em partículas de fome. Há um instante que começo a dar-lhes indigestão. Acontece que elas não têm o canibalismo humano e se tornam torturadas, metafísicas. Algumas entram na escola de filosofia, 3 delas na Nova Épica. Outras se matriculam na douta política das nações. Outras entram na escola de belas artes ou escola militar. E eu, que não sou militarista, fico sendo. E acabo economista, filósofo, ético, e tão sabido que começo a dirigir cada formiga no formigueiro e me transformo entre elas, Júlio César, Otávio, Alexandre, Napoleão, ou enciclopedista Diderot, porque as formigas principiam a ser homens. E os homens, formigas. Ulisses, de Os Viventes. Vaguei 10 anos desde Troia. Não sou herói, mas homem, marcado pela pátria. Fui povo. E por amar o tempo combatendo, eu vim do inferno, andante de praias e mulheres. Nenhuma aurora comigo velejava, embora velejasse mais tarde com meus ossos. Circe era um corpo apenas e na alma o limite saturava. Nem Calipso, a ninfa, conteve meu exílio. Amarrado ao mastro, tapados os ouvidos, apaziguei a morte, seu coro celeste. Ninguém eu sou. No inferno vi Tirésias,
Consultei na sombra dele a sombra de minha mãe e a sombra desse barco que me leva. Ninguém eu sou sem pátria, e a ela escrevo a eternidade em mim. Na espuma escrevi Penélope, e o meu filho povo escrevi destino. Regressei, pedinte fui, revi Argos, meu cão, e aos pretendentes com mão certeira revelei a morte. E uma cicatriz me desvendou. Ninguém é Ulisses por acaso.